Rodrigo, qual a viabilidade técnica dessa terceira pista na rotatória da Avenida Brasília com a Pompeu de Toledo? Bem, primeiramente é importante deixar claro que a rotatória ela é um sistema inteligente de cruzamento de vias em nível. No caso da terceira pista, ela teria muito mais sentido se nós tivéssemos em cada entrada de fluxo na avenida 3 pistas. Como todas as entradas das avenidas são 2 pistas em tese já basta. Uma coisa importante que as pessoas precisam entender com relação aos problemas de trânsito que nós estamos tendo neste cruzamento é uma questão mais cultural, de se entender como que se deve utilizar a rotatória, do que uma questão exatamente de engenharia de trânsito. Uma das sugestões que eu sei que a Prefeitura já vai fazer, já está no planejamento dela, e que quanto mais cedo se fizer isso, já vai mostrar que o problema não existe, ele é um problema conjectural das pessoas utilizarem, são as questões das sinalizações verticais e das sinalizações horizontais na rotatória, essas faixas que a gente tem na pista. Com relação à sinalização horizontal, ela serve para dizer o seguinte: faixa 1, a faixa da direita de quem está entrando na rotatória, ela serve, mostrando no desenhinho, para quem vai convergir à direita ou quem vai seguir reto. E a faixa 2, que é a faixa de quem estiver na esquerda, entrando na rotatória, na faixa da esquerda, vai ou convergir à esquerda ou fazer o retorno voltando. Porque essa é a grande sacada do semáforo inteligente, que é a rotatória. Você consegue, entrando numa rotatória, fazer tudo, inclusive o retorno. Então hoje ela é mal utilizada? Sim, ela é mal utilizada. Se a gente parar aqui e ficar filmando por um tempo, você vai ver que as pessoas entram no ângulo que elas queiram. Mas eu até entendo que essa questão, por falta de sinalização no solo, as pessoas se acham na liberdade de fazer o caminho a trajetória que elas preferem. A partir do momento que houverem, então, essas marcações na pista, dizendo faixa 1 e faixa 2 ao longo da rotatória, né, e antes de você entrar, faixa 1 e faixa 2, isso já vai resolver em grande parte o problema. É óbvio que a intenção de se fazer uma terceira faixa, como o professor Arthur está propondo, e aí foi a que a gente acabou discutindo aqui numa conversa rápida, acabar com os estacionamentos próximo da entrada e fazer também 3 faixas antes de você entrar na avenida, isso com certeza melhoraria demais essa questão de trânsito. Mas de qualquer forma, não seria algo que melhoraria 100% do problema, uma vez que o nosso fluxo vem com 2 faixas, atravessa com 2 faixas e sai com 2 faixas. Então não tem, o que nós nunca podemos fazer é gargalar. Imaginemos essa avenida aqui com 3 faixas e chegássemos aqui e tivéssemos apenas 2 faixas na rotatória. Teríamos problema, que não é o caso. Então essa questão do trânsito é uma questão que, a partir do momento que nós tenhamos essas placas, essa sinalização vertical colocadas aqui e a sinalização horizontal feita, você vai ver que, se as pessoas obedecerem à sinalização, é óbvio, nós já vamos diminuir em muito o problema que a gente tem hoje. Falta um pouquinho de educação, de conscientização das pessoas, de informação também, para que elas utilizem de maneira eficiente essa rotatória, né? Sem sombra de dúvidas. Uma das coisas mais importantes nesse sentido, que eu acho, colocando essas sinalizações verticais e horizontal, e que eu vi que é uma proposta, parece, do professor Arthur, é justamente fazer o quê? Talvez uma semana da conscientização da utilização dessa rotatória. Porque, além da questão técnica dela ser realmente mais eficiente do que o semáforo, e eu posso te dizer, se houvesse semáforos aqui, tem que ser semáforos de 4 tempos, porque quem quiser convergir para a esquerda não teria jeito se não for de 4 tempos. E por que ela é um sistema de cruzamento inteligente? Porque se você quiser virar para a esquerda, bastou você entrar na rotatória, você vai fazer a conversão à esquerda sem atrapalhar ninguém, porque ela é um sistema em que, em tese, um cruzamento em nível sem rotatória, ele nada mais é do que uma rotatória de diâmetro 0. E uma rotatória de diâmetro maior, quanto maior a rotatória, mais eficiente ela é. Por quê? Porque sempre direciona todo mundo a passar numa mesma direção de trânsito. Então, na verdade, ela se torna inteligente por conta disso. Ela faz com que todo mundo siga o mesmo caminho e vai saindo, desembocando, diminuindo esse fluxo dentro dela mesma. Esse é o motivo pela qual ela é inteligente. E tem mais uma coisa, ela autorregula o trânsito. Imagina assim, enquanto tiver trânsito nessas 2 direções, entrando na rotatória e saindo nessas 2 direções, ele trava as laterais. Quando começa a participar entrar pela outra direção, você trava na outra direção. Ela foi desenvolvida, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, já pensando nessas questões de como otimizar o trânsito sem precisar de equipamentos eletroeletrônicos que podem se desgastar, que podem
entrar em curto e atrapalhar todo esse sistema. Ele é um sistema que com chuva, sem chuva, com raio, funciona com eficiência total. Não precisa de nada, né? De nenhum equipamento. Agora, Rodrigo, você viu o projeto do professor Arthur. Ele é viável? É viável construir uma fonte, instalar um gramado e também a terceira pista? Eu acho extremamente viável. Tudo é uma questão de custo-benefício. E a gente não pode deixar de indicar que uma das questões mais importantes que a gente vê na questão urbanística é você ter um cartão postal. E a nossa avenida é a entrada do município. Eu estou falando agora como empresário. Nossa, eu quero que Araçatuba cresça, eu quero que Araçatuba se mostre uma cidade de primeiro mundo. Óbvio que numa rotatória dessa, assim como está hoje, mesmo sabendo que está sendo feito agora alguma coisa, ela é uma cicatriz na cidade. Daqui a pouco ela vai estar linda. Você imagina se nós tivéssemos uma fonte aqui? Ficaria muito mais bonita. Então eu acho que tudo vale a pena nesse sentido da gente começar a discutir. Eu acho que essa discussão devia ser aberta na Câmara Municipal, na minha opinião, num dia determinado. O secretário de Planejamento está junto com a gente. Eu conheço o Ederson, um cara extremamente inteligente, e ele vai, vamos dizer assim, ele com certeza ele compartilha desses mesmos pensamentos que eu com relação. Isso aqui está pronto, é só uma questão de sinalização. E se aumentar mais uma pista, mal não vai fazer. É só uma questão de discutir o como fazer isso, se vale a pena isso agora, se não vale a pena isso agora. E com relação à estrutura dessa fonte, não é grande coisa, tá certo? Uma lâmina d'água de 200 milímetros de altura é 200 quilos por metro quadrado, é uma laje usual. E pode ser feito um sistema de fundação aí, um sistema de placa, que não vai trazer problema nenhum. Agora, Rodrigo, essa via, essa parte, né, a rotatória da Brasília com a Pompeu de Toledo, teve problemas na fundação, né? E a rotatória, inclusive, passou por obra recentemente. Esse projeto não prejudicaria nesse sentido? Não, se esse concreto utilizado de base, uma fundação direta, em que joga essas tensões no solo, um solo devidamente compactado aí, ou até uma questão de uma fundação profunda para segurar essa estrutura toda, a engenharia está aí para resolver esses problemas. A questão do que aconteceu aqui durante todos esses anos que ficou essa rotatória como ficou, e a gente viu como era, que tinha esse rebaixamento, é porque, óbvio, a gente ela se situa em cima do rio. E provavelmente, com o passar do tempo, óbvio que houve uma acomodação desse solo embaixo daquela galeria e houve um afundamento. Toda construção demanda uma manutenção e tal. Eu acho que foi de uma coragem extrema dessa gestão, tá certo? Mexer nessa obra, porque passaram muitas e não mexeram, né? Eu acho o seguinte, é muito fácil chegar num dado momento e tacar um pouco de pedra nas coisas. Só que a gente tem que lembrar que mexer com obras de galeria, com obras de infraestrutura, é sempre complexo. É sempre uma coisa que, imagina, a gente fechou uma das vias de acesso principais da cidade por um tempo. Eu acho que foi um ato de coragem, eu acho que agora a coisa está resolvida. Questão de trânsito é uma questão cultural, fácil de ser colocada em prática. É óbvio, não terminou essa obra, está faltando as sinalizações horizontais, está faltando as sinalizações verticais, mas a qualquer momento, isso estando pronto e educando o pessoal a utilizar, nós vamos dizer assim, nossa, o problema não existia, o problema éramos nós. É assim que eu vejo. O professor Juvenal Pazian já foi diretor de trânsito de Araçatuba e vai conversar com a gente sobre o projeto de se construir uma terceira pista na rotatória da Avenida Brasília com a Joaquim Pompeu de Toledo. Boa tarde, professor. Qual é a sua opinião a respeito desse projeto que prevê a terceira pista na rotatória da Brasília com a Pompeu? Boa tarde. Essa ideia de construir uma terceira pista é uma ideia que eu já alimento há muitos anos. E só agora o professor Arthur teve a coragem de chegar e colocar isso no papel e tentar motivar as autoridades para que crie essa terceira pista. Então eu acho que aqui nós uniríamos o útil ao agradável, fazendo uma praça rotatória bem ajardinada, que seria o cartão de visita da cidade, e melhoraria o fluxo de trânsito para aqueles que transitam tanto na Pompeu de Toledo quanto na Avenida Brasília. Então o senhor acha que é perfeitamente viável essa terceira pista? Considero viável, sim, porque a pista aqui da rotatória é um pouco estreita e quando passam veículos de grande porte, como esses caminhões de 30 metros de extensão, os ônibus, eles fecham os veículos pequenos, então só consegue passar um veículo grande cada vez. Se você tentar, você vai abarroar ou ser abarroado. Então, aumentando uma pista, vai possibilitar pelo menos passar 2 veículos de uma vez só, ou seja, um grande e um pequeno, ou 3 pequenos de uma só vez. Ricardo, você conhece o projeto do professor Arthur? Você acha que tecnicamente ele é viável? Eu conheci o projeto
Eu acho que Araçatuba tem um ponto de estrangulamento, talvez o primeiro grande ponto de estrangulamento, que é essa rotatória. E eu sou favorável. Se você reparar, bem nas esquinas estrangula demais. Então eu acho que pode ser uma solução. E por que seria uma solução? No caso, a terceira pista. A terceira pista, principalmente, eu acho que um ponto muito positivo é você criar uma abertura nas esquinas. Se você reparar agora, ela praticamente estrangula na esquina, é onde para o trânsito. E esse projeto, a gente conhece em São Paulo, por exemplo, uma rotatória muito movimentada, que é do Parque de Ibirapuera. Ela é uma rotatória mais ou menos nessa linha, claro que é outra dimensão, e um tráfego muito mais intenso, então eu sou favorável. Ricardo, além da terceira pista, o projeto contempla também a construção de uma fonte e também o plantio de um gramado. Isso tudo também é positivo? Aí é uma questão de estética, é uma questão de urbanismo. Eu acho que tem essa solução e pode ter outras soluções. Eu acho que a solução importante é você desafogar o trânsito. Agora, quanto à arquitetura, ficou bonito. No desenho que eu vi, ficou bonito. Mas aí é uma questão que eu acho que tem essa opção e tem outras opções.